Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no Justiça de Salto Alto, mais uma vez com uma entrevistada de honra para nós, que é a doutora Milena Davoli, ela que é excelentíssima delegada de Tupã, em São Paulo, e ela ficou mais de 12 anos à frente da Delegacia da Mulher de Andradina, também em São Paulo, e é delegada desde 23 anos, gente. Imagina essa mulher que faz essa situação, o que mais me empolga nela, e eu já vou colocar isso na apresentação, é que ela, assim, mantém a força, a determinação que a profissão requer, mas ela também conserva essa questão da serenidade da mulher, né, da feminilidade, de ser uma mãe, uma esposa, né, também casada com um delegado, e ela vai falar aqui um pouquinho para nós. Doutora, muito obrigada por ter aceito. Desde, assim, do primeiro momento foi muito receptiva conosco, e é uma honra para nós recebê-la aqui, e depois nós vamos explicando mais ainda o porquê, além da carreira e de toda a contribuição que a doutora nos dá. Queria que fizesse uma apresentação. Pode fazer à vontade. Eu que agradeço o convite, Rose. Para mim é uma honra muito grande participar desse tipo de entrevista, de bate-papo sobre a questão da violência em relacionamentos e levar um pouco de conhecimento para as pessoas, talvez um pouco de alento e de poder mostrar para elas que existe uma luz, que existe sim uma possibilidade de mudança de vida e uma possibilidade de que as pessoas voltem a sorrir. Sim, isso é importantíssimo. Aliás, o trabalho que a doutora faz, e a gente sempre busca aqui esse olhar diferenciado para a vítima, né? Seja com os nossos entrevistados, porque é importante. A luta, a lei fria, claro que é a nossa única ferramenta, eu sempre repito isso aqui, mas é difícil entender a questão do relacionamento abusivo, né, por si só. Por que aquela mulher não larga, ou por que acontece isso, ou por que acontece aquilo, e os periféricos ali que envolvem. Eu queria que a doutora falasse um pouco, e eu fico muito feliz de uma delegada, a gente entrevista juízes e tal, mas nós sabemos que o primeiro contato dessa mulher vítima é na delegacia. Então, assim, ela chegar lá e não ser ou bem atendida, ou com os protocolos, que a doutora vai até nos dizer, assim, essenciais para ela ser bem recebida e até encorajá-la a continuar, eu acho de extrema importância, porque o juiz vai ser depois, né? Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso, desse primeiro contato da vítima nas delegacias, da experiência, claro, da doutora primeiro, e depois a gente fala como é isso ainda e quais as dificuldades. Bom, primeiro eu gostaria de salientar que a gente vive numa sociedade relativamente machista ainda, né? Existe toda essa questão de gênero, as famílias educam os seus filhos, de certa forma, fazendo essa diferenciação de gênero, homem é mais forte, homem não chora, menino não chora, isso é coisa de mariquinha, enfim. Né? A gente vê muito isso. As famílias, por exemplo, tem um casal de filhos, né? Então chama a menina de Belinha e Izinha e chama o filho de Pedrão. Então, são culturas que existem na sociedade e que vêm ao longo do tempo se apresentando. E, na verdade, quando uma mulher busca uma ajuda na delegacia, ela está sendo atendida por pessoas que foram criadas nessa sociedade machista, né? Perfeito. Então, é preciso que haja uma mudança de cultura, é preciso que haja uma conscientização da gravidade de uma relação abusiva e de como proceder. Acontece que, muitas vezes, para a mulher romper o medo e procurar uma delegacia, já é um passo enorme, né? Para ela é assim, é uma atitude que ela fica refletindo por muito tempo antes de tomar, né? Quando ela vai até lá é porque ela já não suporta mais, a vítima não suporta mais esse agressor, ela não sabe mais o que fazer e ela vai ali como se fosse a tábua de salvação dela, né? O primeiro passo que as vítimas devem saber é quais são os seus direitos, o que ela pode fazer, o que é crime, o que caracteriza a violência, a partir de quando ela tem direito de buscar ajuda, né? Muitas vezes as vítimas acreditam que ela só pode procurar a polícia quando ela apanha ou quando ela é ameaçada,
Mas, ao contrário disso, as relações abusivas, elas começam com sutilezas, né? Os abusos começam de uma forma muito discreta, começa com algumas ofensas, com alguns tratamentos inadequados, e isso já caracteriza um delito. Isso já possibilita que a vítima busque ajuda numa delegacia, né? Então, que elas saibam que elas não precisam apanhar, e que elas não precisam ser ameaçadas. O fato da pessoa ficar vasculhando o telefone celular da outra, acusando frequentemente de traição, isso é muito comum, isso já possibilita que a vítima busque ajuda. Então, se ela for até uma delegacia relatar para ela o que está acontecendo, no caso, se for uma vítima mulher, ela pode fazer o boletim de ocorrência, e pode solicitar uma medida de proteção, a medida protetiva de urgência, né? E o que essa medida prevê? Essa medida prevê que essa mulher pode solicitar o afastamento do seu agressor, e aqui o agressor eu falo num termo genérico, né? A pessoa pratica qualquer tipo de delito, então o afastamento dele do lar, a proibição dele se aproximar dela, e a proibição dele entrar em contato por qualquer meio de comunicação, não pode nem sinal de fumaça. Não pode internet, não pode nada, ele não pode entrar em contato de forma nenhuma, nem com o celular do vizinho, nem com nada. Então, essas são as medidas iniciais que a mulher pode tomar para iniciar aí um procedimento para cessar essa violência que ela sofre, né? Os homens podem registrar ocorrência, porque existem homens também que são vítimas de abuso narcisista, de relações abusivas, mas eles não têm previstos para ele a concessão de medida protetiva. Né? Então, ao chegar a uma delegacia e relatar o que está acontecendo, obrigatoriamente, ela tem que ser atendida, ela tem que ser ouvida e ela tem que ser orientada com exatidão quais são os seus direitos e quais são as medidas que ela pode escolher. E aí ela é quem vai decidir se ela quer registrar ou se ela quer a medida protetiva. Né? Porque em alguns casos a gente vê que elas são convencidas a não registrar. Ou dizem, isso não vai virar nada, isso você precisa trazer uma testemunha, você precisa de uma prova. E aí a vítima acaba desanimando e vai embora sem registrar a ocorrência e fica sem receber a ajuda necessária. Isso foi até bom, doutora, citar, em algumas delegacias, principalmente, não é aqui falando, mas que nós temos recebido, mais do interior, realmente há isso das próprias pessoas quando as recebem, né? As vítimas relatam a questão da testemunha, disseram que se eu não tiver uma testemunha vai ser impossível, ou então que eu tenho que voltar daqui 6 meses, vai dar um trabalho danado para registrar, no caso de lesão corporal, o que não é verdade, elas já começam a ter dificuldades, né? Então a gente, claro, orienta, mas é importante, né, a doutora colocar e pontuar isso, porque infelizmente ainda acontece. A delegacia em funcionamento, por exemplo, da doutora, claro que gira em torno do que a doutora pauta. Isso é importante, a delegada ter, ou a delegada à frente, né, da situação da delegacia da mulher, quando a doutora ficou, tinha esse diferencial, esse olhar diferenciado de uma outra delegacia? A doutora entende que há realmente esse olhar diferenciado para a vítima? Sim, eu acredito que sim, até porque quem trabalha com violência contra a mulher compreende que é uma violência diferente. É diferente de você ver uma briga de homem de bar, diferente de um furto. Ali existe uma questão emocional envolvida. E a partir do momento que uma situação envolve sentimentos, você tem que olhar para ela com uma outra perspectiva, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Delegacia da Mulher, eu não conseguia entender o motivo pelo qual a mulher não conseguia romper essa relação abusiva. Por que apanha tanto e volta para essa relação? E para você conseguir entender isso tudo, você tem que estudar. Então, você tem que gostar da matéria. Sim. E você tem que se aprofundar, né? Eu, para ser bem honesta com você, não faz muito tempo que eu descobri o que é um abuso narcisista. Mas, intuitivamente, eu já acreditava que a gente precisava dar uma atenção diferente para a vítima. Eu sempre respeitei a opinião da vítima no seguinte sentido.
ela vai, registra um boletim de ocorrência e depois de uma semana retorna lá e fala, vim retirar a ocorrência. Uhum. No começo eu não entendia, mas depois eu comecei a aceitar que a gente tinha que respeitar a vontade dela, né? Hoje eu já entendo que a vítima de uma relação assim abusiva, de um abuso narcisista, ela é completamente dependente dessa relação e toda a circunstância que envolve esse relacionamento abusivo, ela é tão complexa, é tão profunda, que quando a gente começa a explicar para uma pessoa que não entende nada sobre ela, muitas pessoas derramam lágrimas. Às vezes eu comento sobre esse assunto Se com identificam, né? amigas, com pessoas leigas, enfim. Uhum. Eu percebo que as pessoas ficam assim, estupefadas, sabe? Falam, mas como é assim? Eu falo, é assim. É muito triste assim. Exato. E é importante, doutora, e eu confesso aqui, um dos motivos, além da contribuição que a doutora dá para a sociedade como delegada, como mulher nas redes sociais, fortalecendo essas mulheres, porque uma coisa a gente sempre fala, se a mulher não tiver fortalecida, ela não consegue nem chegar até a delegacia, como a doutora colocou. Mas um dos motivos assim, que me chamou a atenção na doutora foi ser uma delegada e realmente ter esse conhecimento do abuso narcisista. Eu fiquei assim muito feliz e falo isso assim com muita satisfação de saber, porque não que os delegados, as delegadas normalmente estão ali naquela situação que é tão contundente e talvez não sobre tempo ou tem uma intuição, como a doutora teve, de achar que tinha algo estranho e pesquisar sobre o assunto. E, assim, é de extrema relevância, não é, doutora, trabalhar com este conhecimento, tanto com o agressor quanto com a vítima do abuso narcisista, né? Eu achei Sem diferencial. dúvida. Sem dúvida. Se a gente não for se aprimorar, se você não tiver conhecimento, você não tem capacitação suficiente para lidar com a situação. Uhum. E é muito triste ver que profissionais são julgados muitas vezes para trabalhar numa delegacia da mulher ou numa delegacia sem conhecer nada sobre a violência contra a mulher. Sim. E aprendendo no dia a dia. Tem pessoas que não são vocacionadas, isso é muito triste. Tem pessoa que trabalha numa delegacia da mulher contrariada e isso não é nada produtivo, né? Pelo contrário, o profissional não está feliz trabalhando com aquilo e a vítima não vai receber o tratamento adequado. Então, precisaria ser feito um processo seletivo direcionado Treinamentos e essas também, né? pessoas... e a pessoa muito capacitada. Aí sim a gente teria eu acredito que um resultado assim, fenomenal em termos de fazer as pessoas se libertarem dessa relação, voltarem íntegras para a sociedade, né? Voltarem felizes e retomarem as suas vidas como elas merecem. Sim, na oitiva, ali no depoimento, nas declarações da delegacia, a gente sabe que o narcisista, ele tende a inverter fatos ou a colorir algumas situações, principalmente se ele tiver uma profissão de status, né? A gente tem casos com médicos, dentistas, advogados, ou até ligados mesmo à justiça, promotores, a gente já soube de casos assim. E aí, tendo esse olhar que a doutora já tem essa situação, aquela manha, né? Tipo, aqui pode ser que esteja invertendo, ou pode ser que esteja tentando culpar a vítima. Porque às vezes a vítima até é reativa, ela não aguenta mais também, né? Ela já chegou naquele fundo do poço, onde ela já começou a reagir, né? E aí realmente tem algumas situações que só um olhar diferenciado, que a gente, né, sempre pontua aqui, pode observar. E eu fico muito feliz e acho que a doutora tem razão em dizer que acho que um treinamento para esse pessoal seria assim essencial e fundamental para ver esses casos diferentes, né? E também a questão até um caso que teve essa semana, eu queria que a doutora falasse um pouquinho, que ficou aí público e notório, assim, daquele homem que agrediu, deu alguns socos na moça, mesmo sabendo que estava sendo filmado. Para mim, isso passa, assim, uma certeza de impunidade, até porque ele já tinha outros registros. Essa situação da superioridade, de não ter que cumprir regras, isso agrava demais, né, a situação. A pessoa já tinha alguns registros, continua em liberdade, a vítima fica até ali meio que, mas eu vou fazer, ele volta para casa
E aí? Aí ele me mata, né? Tem algumas mulheres que falam isso pra gente. Doutor, eu vou lá, faço, peço essa medida, uma dificuldade danada de citar dessa medida, e aí o cara vem e me mata, e eu já fiz uma medida, já pedi outra, já fiz vários registros. Isso é uma dificuldade ainda também, né, doutora, na eficácia de citar e dessas medidas e torná-las realmente eficientes contra o agressor, né? Sim, mas eu vou te dizer uma coisa, né? Hoje no Brasil, com todas essas alterações legislativas que houveram, inclusive esse pacote anticrime aí, que na verdade, em alguns aspectos, foi um retrocesso enorme, né? As pessoas acham que foi uma grande coisa, mas tem muita coisa lá que não trouxe nada de bom para a nossa sociedade, pelo contrário. Mas, assim, hoje a prisão ela só está sendo decretada para pessoas que cometem crimes muito graves ou que elas sejam reincidentes em crimes graves e para pessoa que pratica violência doméstica. Sim. Então, agressor de mulher, a pessoa que ameaça, está indo para a cadeia, né? Então, eu acredito que essa cultura da impunidade ela vai passar rapidinho, porque o pessoal tá comendo cadeia, viu? A gente tem recebido mandado de prisão com muita frequência, que vem da vara criminal, de homens sendo condenados a pena de prisão por prática de violência doméstica. E isso eu acho fabuloso, né? Então, eu acho que não num futuro muito, muito longe, esse machismo todo, essa sensação toda de impunidade, ela vai passar. Eu também acho. Ela vai passar porque... Trabalhamos para isso, né? Vai, sem dúvida vai, né? Agora, o bonito lá que quis agredir a esposa na frente das câmeras, ele quis virar um artista, mas ele vai virar um artista na cadeia, com certeza. Sim, e é aquilo, né? Realmente menosprezar, subestimar a inteligência das pessoas ali sendo filmado, inclusive parece que era até candidato, ou seja, é uma aberração realmente, né? A pessoa quer vender aquela felicidade inventada, aquela ostentação, e no fundo, para as pessoas que estão ali na intimidade, que é o que a doutora falou, é um crime onde tem a confiança da vítima, né? A intimidade da vítima. Não é um crime da rua, que você não conhece, veio ali e te assaltaram, né? Te roubaram com arma, Não etc. Não. É o dia a dia e do tesouro da vítima, a confiança. É horrível, realmente. É literalmente dormir com o inimigo, né? Exato. Você falou assim dessa questão de imputar o medo, né? O comportamento do agressor é sempre de infligir medo à vítima, né? Isso. A gente até atrasou a gravação da nossa entrevista hoje por conta de um trabalho que eu fui fazer, um homicídio que, na verdade, aconteceu numa cidade vizinha e foi encontrado o corpo de uma moça na beira de um rio. Mas até então nós não sabíamos se morreu de overdose, enfim, não sabia se era homicídio, se não era, tal. E fomos trabalhando aí nesse caso e descobrimos ser um homicídio, em que o agressor pisou no pescoço da vítima e tirou uma foto já com ela morta, ele tirou uma fotografia e chegou em casa e exibiu essa fotografia para a família. Qual a intenção dele se não infligir medo? Sim. Né? Então, você pergunta para a esposa, ele é bom com você? Não, ele é uma ótima pessoa comigo, mas também ela vai se ingerir contra essa pessoa? Ela não vai nunca. E a pessoa sob abuso vai sempre concordar, né? Vai sempre não, ele te bate? Não bate, porque a mulher fala amém para tudo, lógico. Ver uma foto dessa, você vai falar alguma coisa para um homem? Não vai falar. Meu Deus. Sim, senhor, não, senhor, né? Exatamente. Não tem, nem pensa em fazer diferente. O que eu penso também, doutora, assim, nessa situação de anos à frente quando a doutora ficou, especificamente da violência doméstica, muito embora hoje a doutora esteja à frente aí até de crimes, e que de alguma forma já é aquela coisa que continua se chocando, que é isso que te torna também diferente. Porque às vezes trabalhando com isso a pessoa vai ficando mais, não é fria, mas mais acostumada, vamos dizer assim. E graças a Deus a doutora não se acostuma a ponto de fazer até esse trabalho bonito nas redes sociais. Em defesa da mulher. Mas, assim, teve algum caso, estando à frente, ou até na tua delegacia atual,
Esse aí já é algo sui generis, né? O cara fazer uma foto da pessoa depois de morta e levar para mostrar, para intimidar ou para mostrar poder, sabe lá Deus o que passa na mente desse ser perverso. Mas, assim, alguma história que a doutora se lembre que tenha ficado, seja pela continuidade do abuso, o tempo, ou seja por uma atitude, porque a violência realmente ela é gritante, mas sempre tem uma situação ou outra que marca, né? Aquela situação que fica. Tem muitos casos assim que a minha memória reporta e de certa forma marcaram, né? Eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar na Delegacia da Mulher, chegou uma senhora na delegacia, era 8 e pouco da manhã, né? Chorando muito. E, nossa, o que aconteceu? Aí ela ergueu a blusa e mostrou as costas pra gente. Ela estava fazendo café e ela discutiu com o companheiro. Ele catou a caneca de água fervendo e tacou nas costas dela. As costas dela ficou inteirinha, cheia de bolha, né? Então, conforme aquelas bolhas estouravam por dentro da pele, aquela mulher dava aquela contorcida assim. E aí eu perguntei para ela, onde está, né, o seu marido? Ela falou, ele está na fila do banco. Aí eu lembro que eu acionei uma equipe especializada e eu pedi para eles, para os investigadores, falei, vão até o banco, prende essa pessoa e traz aqui para mim. E eles foram até lá e realmente encontraram o agressor, trouxeram ele para a delegacia e no momento que ele entrou com os policiais, ela caiu de joelhos na frente da minha mesa. Eu achei que ela estava assim grata por ele ter sido preso, né? Sim. Ela juntou as mãos assim e falou, pelo amor de Deus, não prende esse homem, eu amo esse homem. Então, sabe, são coisas assim que... É o cúmulo do abuso, né, doutora? É o cúmulo de onde o abuso chega. Exatamente. E agora, não faz muito tempo, até um julgamento que está marcado para o dia 9 de novembro, de um homicídio que teve aqui em Tupã. Eu já trabalhava na Delegacia de Investigações Gerais, mas acabei atendendo essa ocorrência, né? Um rapaz, mas assim, pensa num rapaz forte, sabe? Bombado de academia, professor de academia e tal. E ele matou a companheira, uma moça linda, que era bancária, super bem sucedida, porque o relacionamento não ia bem e ela decidiu se separar e ele, inconformado com a separação, ele acabou matando a menina. Mas o que me impressionou nesse caso, quando eu cheguei no local, ela estava com uma faca dessas de churrasco, essas facas longas, assim, tem um garfão, uma facona, cravada no meio do peito, assim, com um cabo de uns 30 centímetros para fora. E aquele dia eu sentia o ódio naquele ambiente, sabe? A cena do crime conversava com a gente de uma maneira muito intensa. Me marcou muito. E depois, no decorrer da investigação, nós descobrimos que esse crime foi premeditado e que ele tinha dito para a sogra que iria dar a ela um presente de aniversário inesquecível. E ele matou a moça no dia do aniversário da mãe. Então, foi um crime assim, que chocou bastante a cidade, marcou bastante a gente que trabalhou nele. Mas, enfim, agora, no próximo mês, ele vai ser julgado, né? E esperamos que condenado. Tomara, se Deus quiser. E a situação, como a doutora colocou, premeditado, com requinte de crueldade, uma frieza. De onde vem isso, né? É uma situação... Não tem como ficar em sociedade. Enfim, é muito revoltante, é nojento de se assistir, de se ver e saber o que aconteceu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Dias antes de eu atender esse homicídio, eu estava lendo um livro da Ilana Kazoy, que chama Serial Killer. Ela escreveu 2 livros sobre serial killers. Um sobre crimes ocorridos no Brasil e outro sobre crimes ocorridos nos Estados Unidos. E ela faz uma abordagem da parte de criminalística, que é para falar sobre o perfil do criminoso, né? E eu li ali uma coisa muito interessante, que fala assim, que pessoas que cometem esses crimes assim, muito violentos, ou essa coisa de subjugar mesmo o outro, são pessoas que foram abusadas
fisicamente, sexualmente, ou negligenciadas na infância, né? E quando eu fui prender esse rapaz, que ele fugiu daqui, ele foi encontrado em Teresópolis. E nós fomos até lá para buscá-lo, né? Como eu estava com esse estudo muito fresco, eu fui explorar, eu fui ver se realmente era isso que ela fala no livro, né? E teve realmente esse aspecto. Ele era um menino, filho de uma prostituta, que teve uma relação extraconjugal com o pai. Ela engravidou e disse que ia doar a criança. E aí a avó paterna falou, não, eu fico com o menino. E aí no trajeto de Teresópolis para cá, eu perguntei para ele o que tinha acontecido, tal, como tinha sido a infância dele, e ele me relatou, ele falou assim, a minha mãe me abandonou e a minha avó me criou, mas não me deu amor, né? E quando ele se viu às portas de perder a segunda pessoa que teria, né, na cabeça dele, teria que lhe dar proteção, ele não suportou e ele tirou a vida dela. O que eu quero dizer com isso é que nada justifica um homicídio, nada justifica uma agressão, mas em muitos casos existe uma história por trás desse narcisista, desse agressor, que precisa ser tratada, que precisa ser identificada, para que essa pessoa na vida adulta não se torne um agressor, né? E a sociedade se fecha muito para esse tipo de observação. É um Ninguém está tabu. interessado no que o outro Não, passa, né? é um tabu, Então, assim, não justifica, nada Uhum, justifica, claro, mas existe alguma coisa por alguma trás ligação. sempre. Sim, sim. Existe. Tanto é que o próprio narcisista dizem que ele parou lá na infância em algum momento, ou por uma negligência, ou por um abuso também, ou por um Uhum. próprio narcisista já ter feito ele como vítima, enfim. A gente tem realmente lido isso, não quer dizer que sejam todos, alguns se recuperam e conseguem ser o inverso, mas há realmente um histórico desses acontecimentos. Enfim, eu queria falar agora também um pouquinho, doutora, apesar que o nosso assunto já é tão pesado por si só, mas dessa situação, primeiro, a doutora com 23 anos é que foi delegada, né? Imagina a Sim. dificuldade pela própria sociedade machista e também de entrar nesse mundo, não posso dizer hoje completamente masculino, imagino que a época talvez fosse um pouco mais visto dessa forma. E Sim. a doutora teve dificuldades porque mulher, loura, bonita e competente, aquela história que a gente sabe que já é um tabu, né? E aí teve alguma dificuldade, doutora, sentia alguma quebra de paradigma nesse momento ao assumir, né, também? Não, não, nenhuma. Que bom. Quando eu assumi a delegacia, eu fui trabalhar. Meu primeiro trabalho foi no 89º Distrito Policial de São Paulo. Ele fica localizado no Portal do Morumbi, né? Então, fala Morumbi, bairro rico. Sim. Sim, é bairro rico, mas lá também existe uma favela chamada Paraisópolis, que tem 200 mil habitantes, né? É a segunda maior favela de São Paulo. E aí, 23 anos, eu acho que a gente é meio inconsequente, meio irresponsável, eu não sei. Sabe aquela história de adolescente que vai em parque de diversão e monta em tudo quanto é brinquedo? Com o passar dos anos, a gente vai ficando com medo de fazer essas coisas, Exato. né? Eu achava o máximo entrar no meio da favela de madrugada para fazer local de homicídio. Sempre gostei, enfim, para mim era o máximo. Sim. Talvez hoje eu me sentisse com um pouco mais de medo, né? Porque depois que a gente se torna mãe, a gente fica um pouco mais reticente com essas coisas. Mas nunca senti dificuldade. E engraçado que eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, que a pessoa mais velha da equipe tinha 28 anos. Então nós éramos todos jovens. Era uma farra o nosso plantão, era uma delícia, porque todo mundo falava a mesma língua, a gente passava aquele plantão se divertindo, dando risada, fazendo piada e atendendo, e sabe, trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo. Nunca tive dificuldade enquanto trabalhei em São Paulo. Quando eu fui para a Delegacia da Mulher, aí já era uma equipe feminina só, eu não ia ter realmente resistência. O maior desafio foi quando assumi a Delegacia de Investigações Gerais, que é onde eu estou. São 13 homens e somente eu e mais uma investigadora de mulher. E eu tinha muito receio deles não aceitarem uma chefe mulher, né?
Mas, para minha surpresa, foi assim, a acolhida foi maravilhosa, a equipe é muito unida, a gente se dá muito bem, não tem nenhum tipo de problema em trabalhar na polícia, tá? Com relação ao público externo, menos ainda. Todas as pessoas respeitam, Uma nunca houve nenhum admiração, tipo de... né? Nunca houve nenhum tipo de gracinha, sabe? De mexer ou de falar alguma coisa inconveniente. Nunca tive esse tipo de problema. Não acho que o fato de eu ser mulher tenha me causado qualquer transtorno na polícia. Que Muito bom, pelo Dani. Já é contrário, um sempre fui muito avanço, bem doutora, recebida. porque a gente sabe, a mulher tem que estar onde ela quiser, onde ela puder, né? Assim, no sentido de querer mesmo, no sentido de vontade. Mas essa é a nossa luta diária aí para ser vista pela competência, né? Então, eu acho um grande avanço, assim, há anos atrás que a doutora entrou e não tenha sofrido isso na pele. Assim, Você eu sabe fico... que eu acho que mulher sofre mais resistência por parte de outra mulher do que por parte de homem? É verdade, é verdade. Eu Aliás, a sinto nossa luta isso. aqui, e eu vejo que a da doutora também nas redes sociais, eu já vi, e a gente sempre acompanha, segue, eu vou lá, curto as frases, é justamente isso. A condenação da vítima por outra mulher, nenhuma empatia, nenhuma sororidade, e ela, assim, vem julgar outra mulher de uma forma muito mais forte, principalmente quando ela foi vítima, do que os homens. Isso é aquele machismo impregnado na educação, como a doutora falou lá atrás, que muitas vezes as próprias mães, que também são mulheres, incute na mente, né, dos filhos e filhas, sejam essa prevenção que a gente sempre fala aqui. A gente tem até aquele projeto que a psicóloga veio falar conosco, da Minha Pequena Feminista, que é a psicóloga Lavínia, que ela fala de Desconstituindo as Princesas, do conto de fadas, que é importante aquilo que a doutora falou lá no início. Não é o menino é o Pedrão, é o forte, o mais agressivo, e a menina é a princesinha, ou a belinha, é tudo no diminutivo, e também a situação de que ela brinca de casinha, o menino não. E, assim, aquelas diferenças, né? E parece que tem uma competição, realmente, ele vai ser mais forte ou mais másculo se ele for mais agressivo. As pessoas confundem isso. E isso foi passando de geração para geração. Mas a doutora pontuou muito bem. As mulheres ainda maltratam outras mulheres muito. Aí tem a questão da ex-louca, da atual, que sabe que tudo aquilo aconteceu, que tem lá medida protetiva, que tem condenação, mas ela está sendo o alecrim dourado, que nasceu sem ser semeado naquele momento, e esquece que ela não é exceção, ela pode ser a próxima, né? Exatamente, né? E sem contar aquelas que medem a gente de cima a baixo, né? Então não fazem um diagnóstico, né? A gente passa no ultrassom, então vê o seu sapato, ou a sua saia, o seu vestido, se você tá com brinco, maquiagem. Tem E a mulher gente que já tem uma sabe, né? capacidade impressionante de te analisar em um segundo que te Sim. olha, E né? a gente já sabe, né, doutora? Bateu o olho, a gente também já sabe qual é o estilo da pessoa que Nossa, faz isso, né? E e é a uma gente tem luta. tanta coisa para fazer, meu Deus, para que perder tempo com isso, né? Sim. Mas você estava falando desse negócio da questão da força. Eu tenho dois irmãos mais velhos, dois homens. E para que eu pudesse brincar com eles, eu tinha que aceitar a brincadeira dos meninos, porque ou era assim ou não era, Sim. né? Então, ou eu ficava largada num canto, ou eu brincava a brincadeira deles. E eles me colocavam num corredor da casa, né, na porta do quarto da minha mãe, e eu era goleiro, e eles iam chutar bola para fazer gol, mas obviamente que eles não queriam fazer gol, eles queriam me acertar, né? A alegria deles era me dar bolada, estilingada, enfim. E eu só posso ser grata por isso, porque eles me ensinaram a ser forte, né? Eu tive que ser resistente. Sim, não, muito importante isso, muito legal, inclusive. E também, graças a Deus, a mãe da doutora não impedia isso, né? Porque ali todos os irmãos, que às vezes a mãe não quer que brinque de bola com meninos, né? Apesar de serem irmãos, a gente sabe que tem essa dificuldade. Que bom que ajudou aí nos tornar essa delegada em nossa defesa, né? Tem uma frase que eu li na rede social da doutora que eu achei bem interessante, que é: ser mulher, meter o pé na porta e dizer mão na cabeça é sensacional. Sabe, Não isso me é? traduziu, assim, algo tipo da força, que a doutora acabou de dizer, mas, assim, a mulher na sua essência fazendo isso, sabe? Engraçado, me transmite isso. Eu queria que a doutora falasse dessa frase, que é sua. Então,
essa frase pior, ela é minha mesmo, né? Eu sei. Eu falo assim, ser mulher é sensacional. Ser mulher, meter o pé na porta e falar polícia, mão na cabeça, é tudo de bom. E é mesmo, né? Porque existe essa sociedade machista. Então, a gente poder fazer um negócio desse, às vezes a gente chega nas casas e mete o pé na porta e a arma na cara da pessoa, polícia tal, e o povo olha assustado, né? Uma mulher, eu sou baixinha, eu tenho 1,60 m, eu sou pequena, e às vezes, é engraçado que às vezes eles olham para mim assim, né? O bandido olha para mim e fala assim, senhora que é a doutora Milena, e dá aquela olhada assim, porque a Tipo, fama de brava a fama de e brava, eles me olham e falam, mas como que esse toco aí é bravo, tanto que falam, né? mas é Mas sempre é assim. sensacional. Eu sou muito gentil com as pessoas, né? Eu estava te falando, a gente foi prender esse rapaz hoje Uhum. e os investigadores não conseguiram arrancar a confissão dele de forma alguma. E aí eu entrei na sala, sentei na frente, olho no olho, e conversando com a voz mansa, com calma, tranquilizando, e consegui com que ele me contasse tudo espontaneamente. É sensacional a gente conseguir esse tipo de coisa, né? E ver, às vezes, o teu colega profissional te olhando com aquela cara desconfiada e você conseguindo bons resultados, né? É excelente. É E uma é um delícia. dom, não deixa de ser, né, doutor, um dom de entrar naquela mente tão perturbada e perversa e conseguir que abra ali uma lacuna para que se entre e consiga. Isso é um dom, realmente, não é qualquer pessoa que vai ter esse êxito. Eu tenho absoluta certeza disso. É realmente só de penetrar nessa mente, entre aspas, doente, né, perversa, eu prefiro, porque o doente ainda dá uma amenizada para quem, né, para quem cometeu esse crime tão bárbaro. Eu acho que é realmente estar, como diz, na profissão certa, no lugar certo e desenvolvendo os seus talentos, ainda que, claro, de uma situação ruim, uma pessoa praticou algo muito ruim, mas conseguir entrar na mente dela e passar essa, entre aspas, uma confiança, né, doutora? Não deixa de ser uma Sim. confiança em se sentir confortável à vontade para falar. E a gente tem que ter absoluta consciência de que a partir do momento em que você efetuou uma prisão, Uhum. você está numa situação de, não de superioridade, mas você está numa situação mais benéfica, né? Uhum. A pessoa às vezes está ali algemada ou está ali presa, não é o momento de você ofender, não é o momento de você humilhar, é o momento de você ter compaixão pelo outro ser humano que está ali também, Sim. fazer o trabalho com a firmeza que o trabalho exige, mas sempre tratar com gentileza e educação. A gente nunca vai pagar um preço alto por ser assim. Muito pelo contrário, a gente sempre colhe bons frutos, né? Sim. Não precisa nem, como diz aquele ditado, bater em cachorro morto, né, doutora? A pessoa já está ali, como a doutora colocou, num déficit, né? É, Desnecessário seria mostrar esse abuso até de poder, para quê? Né? é Seria covardia, né? covardia, falou realmente isso. Eu não poderia falar, mas a doutora complementou com essencialidade a situação. É isso mesmo, não deixa de ser. E assim, eu queria agora, eu sei, a gente teria tanto e um papo tão maravilhoso de falar, mas eu acho que assim a gente já colaborou muito e eu vejo a doutora sempre também em lives, etc, fazendo esse trabalho muito bonito. Eu queria que a doutora deixasse uma frase, né, que eu vejo que é o seu trabalho ali ao amor próprio, ao empoderamento feminino, a fortalecer essa mulher, né, falar para essa mulher que está em casa hoje, a ter força por ela mesma. Queria que a doutora deixasse essa frase e depois, claro, ficasse à vontade de falar ou de algo, de algum projeto, ou de alguma coisa que a doutora tenha em mente, ainda que nas redes sociais, enfim, para contribuir ainda mais com essa causa, se já Uhum. vem fazendo, para que a doutora fique à vontade de deixar o seu recado. Olha, uma frase que eu gostaria de dizer para todas as mulheres que são vítimas de relações abusivas é a seguinte: você nasceu para ser feliz. Não aceite nada menos que isso. Já Né? diz tudo, né? É isso que eu gostaria de dizer para todas elas. Eu acho que o fortalecimento, se a mulher se convencer do que eu estou dizendo, do que essa frase diz, já é um grande passo. Né?
ela olhar para si mesmo, ela se enxergar com amor, com generosidade e entender que ela vem em primeiro lugar, né? Lógico que a gente não está aqui tratando de filho, não é isso, a gente está tratando de relações, né? Ela vem em primeiro lugar. E a maioria das mulheres que vivem uma relação abusiva se colocam lá no fim da fila, né? Se sentem a última das pessoas, se sentem feias, se sentem tristes e elas precisam buscar ajuda para resgatar a alegria, para resgatar o sorriso. E é para isso que a gente luta tanto. E tem tantas mulheres maravilhosas nas redes sociais Sim. batalhando para levar isso para elas, né? E fazem isso de coração, não fazem isso para ganhar dinheiro, fazem isso como ideologia, como missão de vida, né? Que é o nosso caso. A gente faz para poder levar um pouco de paz e de sorriso para elas. E já está fazendo agora, né, doutora? Eu até agradeço nesse horário, concedendo entrevista, depois desse dia puxado, como a doutora sempre acabou de pontuar aí, fazendo essas prisões, né, cumprindo essas diligências. Eu queria agradecer mais uma vez e queria que a doutora deixasse aí no final a situação desse projeto, ou o que dizer para essa mulher que está no abuso, inclusive narcisista, porque é tão difícil, né, doutora, como a doutora colocou lá atrás, perceber sem apanhar, sem uma lesão corporal, essa sutileza do abuso diário, porque também se colocou na mente das mulheres que ela, como é marido, como é companheiro, ele tem direito disso, né? E aí o abuso vira direito, né? Então, para esse aspecto em si, para essas mulheres que estão, que eu também ouço, e por isso eu posso falar, só doutora, 5 minutos, como se diz, eu até uso isso, que em 5 minutos ele pode te matar, porque ela chega e fala assim, doutora, mas ele não é ruim o tempo inteiro, aliás, ele é uma pessoa ótima, mas de vez em quando ele tem uns rompantes, umas coisas, e depois ele pede desculpas, e aí, assim, eu fico até com pena, sabe? Elas dizem, né? E aí eu falo, mas em 5 minutos, ele não precisa mais que 5 minutos para te matar, tipo... Né? Dá a impressão que o abuso narcisista, a pessoa só escolhe se ela vai morrer de uma vez ou se ela vai morrer aos poucos. É essa a impressão que eu tenho, né? Então, assim, queria que a doutora deixasse, ela já deixou a frase, em relação a algum projeto ou que a gente necessitaria para tornar a questão mais eficaz. Eu tive aqui também conversando com juízas e elas falaram dessa necessidade, não é treinamento, né? Eu que usei a palavra treinamento, mas desse olhar diferenciado de quem está à frente, ou esteve à frente da área da violência doméstica. Né? Tentar a gente propagar isso, e eu já convido a doutora para cada vez mais a gente propagar a questão do transtorno daí da personalidade narcisista e também desse olhar para a vítima de violência doméstica, porque ela não é uma vítima qualquer de um desconhecido, ela tem essa intimidade e essa confiança. E assim, eu queria encerrar com a doutora falando alguma coisa nesse sentido. Como eu tinha dito, eu acho que a capacitação do profissional ela é fundamental. Sim. E aí não é só a capacitação de policiais, eu acho que a capacitação de promotores, sim, capacitação de defensores, advogados, juízes, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia criminosa, né? Então vai passar por policiais, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, psicólogos, é fundamental a capacitação, né? Eu acho, inclusive, que esse tema ele deveria ser abordado nos bancos escolares, né? Para que as pessoas cresçam conhecendo esse tipo de relação, que ele existe, como ele funciona, como você evita, né? Para que a pessoa não caia numa relação dessa. Porque a vítima do abuso narcisista, quando ela conhece, quando ela aprende a identificar um narcisista perverso, ela não cai de novo no conto deles, né? Então, se você for orientada, se você for ensinada desde pequena a evitar esse tipo de relação, a mulher não vai cair nessa cilada de jeito nenhum, né? Mas eu não sei se existe vontade política de fazer esse tipo de investimento, nesse tipo de educação. Sim. Mas eu acho que seria muito legal se houvesse, né? Pelo menos uma abordagem
por alguns professores que gostem do assunto. Eu acho que seria muito legal. A gente vamos chegar lá, se Deus quiser, doutora. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez a sua disposição depois desse dia tão cansativo. Eu fiquei muito feliz, já há tempos que eu estava tentando, a doutora se predispôs desde o primeiro momento, mas a gente entende a correria e, assim, foi uma honra para mim, eu quero sempre ter a sua participação e eu fiquei muito feliz de saber que temos aí em Tupã, que tem essa sorte de ter a delegada com essa sensibilidade, que é bem diferente. E eu vejo na internet, não só para Tupã, porque hoje a rede social tem esse avanço e pode ajudar muita gente. Nós sabemos que a gente ajuda, assim, a mulher que se identifica ali, que se autodefine naquela situação que a gente publica, é muito gratificante, né, doutora? Então, eu agradeço mais uma vez e fiquei muito feliz da sua presença. E vamos divulgar juntas isso aí. Quanto mais a gente divulga, mais mulheres despertas, mais a gente está aí salvando vidas, né? Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. E como mulher, eu me sinto muito orgulhosa, muito mesmo, de te acompanhar e ver nas redes essa questão, sem perder a feminilidade, que eu acho assim, muito incrível. Outro dia eu vi uma foto com salto, com não sei o que, eu falei, olha a sagacidade dela de fazer uma foto com a arma, com salto, não sei se a doutora vai se lembrar. Eu achei... mas é fundamental isso, né? Passar a sensualidade até de uma forma de uma mulher que está ali brigando e lutando por outras mulheres, por outras vidas. Eu fico muito feliz. E aí, obrigada. Eu que agradeço. Eu falo assim, para minhas horas vagas, eu sou mosaicista. Além de tudo, ainda eu faço mosaico, que eu adoro, é a minha terapia. Que maravilha! E eu tenho lá meu Instagram de mosaico também. Legal, vamos ver. Sabe por que isso talvez seja essa sensibilidade, né? Essa situação de calmaria, que é fundamental na produção. Parabéns, depois indica lá que a gente divulga também, porque isso ajuda muita gente. É o que eu falo, qualquer um pode ajudar uma pessoa numa situação, né? Uma manicure pode deixar a mulher mais, né, fortalecida, um fotógrafo, um dentista, qualquer um pode ajudar, né? Essa mulher dar aquele startzinho de que ela tem o valor dela, né? É bem importante. Mas para a gente ser policial, para a gente ser rigoroso, para ser severo, para desenvolver o trabalho com bastante seriedade, você não precisa perder a feminilidade, você não precisa deixar de usar salto, deixar de usar saia, passar maquiagem, né? A gente tem mesmo que se cuidar, porque, afinal de contas, a gente também tem vaidade, né? É claro, fundamental. Tá, obrigada, doutora. Um beijo, uma boa noite. Muito obrigada mesmo, muito carinho. E somos fã, saiba disso. Nós aqui do Movimento somos fã da doutora e estamos acompanhando. Esperamos estar juntas aí nessa luta, nessa causa tão nobre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Beijo.